finalmente aconteceu o corte na taxa de juros e isso fez com que o mercado de criptomoedas reagisse de forma muito positiva e trouxe alegria e acalentou o coração de todos os investidores da renda variável e principalmente do mercado de criptomoedas. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um panorama do que aconteceu e o que pode acontecer com o preço do Bitcoin, do Ethereum, e eu também trouxe a análise de uma criptomoeda que nos últimos dias valorizou mais de 166%. Só que antes de mostrar a análise do que aconteceu e do que vai acontecer, eu quero trazer uma retrospectiva das lives que eu fiz anteriormente analisando justamente essas três criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e a criptomoeda que valorizou mais de 166%, que é a TAL. Então vamos analisar aqui o que aconteceu com o preço do Bitcoin desde a live que eu fiz no dia 27 de agosto. No dia 27 de agosto eu havia feito uma projeção de queda para o preço do Bitcoin, sendo que essa área aqui, desse retângulo cinza, seria uma zona de oferta, uma zona de liquidez compradora. Então podemos ver que primeiro eu projetei uma queda, sendo que aqui, muito provavelmente, teria defesa por ser uma região de interesse comprador. E como que eu consigo visualizar que tem interesse comprador aqui? Eu consigo visualizar que tem interesse comprador devido a esse alto volume financeiro. Então, quando tem esse alto volume financeiro, eu posso marcar aqui como um possível ponto de suporte. Vamos ver o que aconteceu no preço desde que eu fiz a live? O preço do Bitcoin testou exatamente a zona de oferta, a região de liquidez compradora, testou lá e desde que testou, subiu 22%. E eu também fiz uma análise para o preço do Ethereum. No dia 10 de setembro eu fiz uma análise fazendo uma projeção de alta para o preço do ativo. Por quê? Porque tivemos um alto volume financeiro aqui no fundo, esse alto volume financeiro respeitou e o preço começou a trabalhar acima. Então eu marco aqui abaixo como possível ponto de suporte e de interesse comprador e foi exatamente o que aconteceu. O preço voltou para testar essa região aqui e fez um movimento para cima. Vamos ver o que aconteceu então? Olha só que interessante, a projeção foi feita de forma muito precisa, testou aqui a região de oferta e o preço disparou 19% para cima. E o porquê que eu quero mostrar isso aqui para você nesse vídeo? Porque como eu vou trazer a atualização gráfica desses três ativos, é importante que você veja que esse tipo de análise, que é a análise PDG, que é o meu método, dá muito certo. E se você quer se aprofundar no meu método, eu tenho uma comunidade gratuita lá no Telegram. Então, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar essa comunidade e acompanhar todas as análises que eu faço no decorrer da semana e também acompanhar todos os trades que eu faço, porque lá eu ponho o meu nome e o meu dinheiro a risco para mostrar que através da análise gráfica, especialmente através do método PDG, é possível ter bons resultados. Então, participe lá da minha comunidade, ela é gratuita e eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito com isso. E agora eu vou mostrar, voltando aqui, eu vou mostrar a análise da TAL. A TAL foi muito interessante porque essa criptomoeda, nós surfamos elas na queda. Eu fiz uma projeção na live do dia 26 de agosto, marcando aqui como um possível ponto de resistência, marcando essa região aqui como possível ponto de resistência e essa região abaixo como possível ponto de interesse comprador. Então, o que aconteceu com o preço da TAL? Não é por nada não, mas a TAL respeitou tanto na ida, na queda, quanto na volta, na alta. Vou te mostrar o que aconteceu aqui. Olha só, o preço da TAL marcou, o preço da TAL testou a resistência e caiu 33% desde a análise que eu havia feito aqui. Então, primeiro passo, foi tudo certo, a análise foi respeitada e posteriormente ao testar essa região de oferta, essa região de demanda compradora, o que aconteceu? Olha só, o preço subiu 166%. E essa análise foi feita, você pode conferir aqui nos vídeos do canal, você pode ver que essa análise foi feita justamente no dia 26 de agosto. Então, projetei a queda e posteriormente projetei também um movimento de alta e foi isso que aconteceu. Mas e agora, Ana? O que vai acontecer com o preço do Bitcoin, o preço do Ethereum e o preço da TAL? Vou trazer aqui a atualização gráfica dessas três criptomoedas para que a gente possa aproveitar os movimentos que o mercado nos oferece diariamente. Aqui o preço do Bitcoin, a gente pode ver que ele fez aí uma alta de 22% de valorização desde que bateu aqui no alvo e neste momento, exatamente neste momento, está testando uma resistência, tá? A faixa de preço dos 64.000, 64.500 é uma resistência braba, precisa entrar muito dinheiro para que essa resistência seja rompida. Por que que aqui é uma região de resistência? A gente tem um alto volume financeiro. Se eu for para tempo gráfico menor, eu consigo visualizar
que aqui, justamente nesse topinho, tem um alto volume financeiro. O meu indicador me mostra isso, que tem muito, mas muito volume financeiro. Então, é preciso que entre um volume superior para romper essa resistência. Por enquanto, ao analisar o fluxo, eu vejo que há a possibilidade de continuidade do movimento. Por quê? Porque ainda não entrou um alto volume financeiro aqui no topo, o que faria com que o preço do Bitcoin caísse, tá? Então, no longo prazo, no médio a longo prazo, eu vejo a possibilidade de alta para o preço do Bitcoin, se superar essa resistência, obviamente. Superada essa resistência, o primeiro alvo seria ali na faixa de preço de 68.215, vou até marcar aqui, a faixa de preço de 68.215, vou marcar como um possível alvo, caso a resistência seja superada. E se superado esse primeiro alvo, o segundo alvo está na faixa de preço dos 70.890. Por quê? Porque nós temos esse topinho duplo aqui, para quem gosta de operar topo duplo, geralmente tem muita liquidez. Então, eu posso marcar aqui como um segundo alvo no longo prazo. Então, temos o seguinte cenário: se superada a resistência, aí o preço do Bitica pode fazer este movimentinho aqui e buscar esses alvos, tá? Agora, caso ocorra, deixa eu apagar aqui, caso ocorra uma correção no preço, até porque tivemos toda essa alta aqui, então é natural que tenha correção nos preços. Se houver correção no preço, as faixas de 58.450 e também a faixa de preço de 55 mil dólares seria um ponto de suporte para o preço do Bitcoin, porque aqui, nessa faixa de preço, tem muita liquidez. Então, onde tem liquidez, serve como um possível ponto de ancoragem para você operar a favor da tendência. Então, dois cenários. Superou a resistência, ele pode ir liso, lindamente, buscar lá os 68, posteriormente os 70 mil dólares. E caso ocorra uma correção, aqui seria uma faixa de preço interessante para fazer o seu DCA, os seus aportes fracionados. Então, essa seria a análise para o preço do Bitcoin. Agora, a análise do Ethereum. Vamos lá dar uma olhadinha no preço do Ethereum. Veja só, o preço do Ethereum está testando também aqui uma resistência. Por quê? Aqui foi o alvo que eu havia projetado na semana passada e o alvo já foi testado. Então, o que antes era um alvo, vira aí uma resistência de curto prazo. Então, temos essa resistência de curto prazo. Se superada essa resistência, o que pode acontecer com o preço do Ethereum? Precisa entrar, obviamente, um alto volume financeiro para romper essa resistência aqui, e se superada essa resistência, o Ethereum pode buscar níveis mais altos, tá? Que níveis mais altos, Ana? Vamos lá. Os níveis de 2.790, vou aqui marcar uma projeçãozinha de alta, 2.790 a 3.070 doletinhas, vamos lá. Então, vou marcar aqui essa projeção, esse cenário de alta, né? Se superada essa resistência, o primeiro alvo seria aqui, nos 2.790 e posteriormente nos 3.070. Por quê? Porque quando eu diminuo o tempo gráfico aqui, eu consigo ver que essa região onde eu marquei como um possível ponto de alvo é essa região aqui, ó. Teve muito dinheiro envolvido, eu consigo ver através do meu indicador que teve muito, mas muito dinheiro envolvido mesmo nessa região. Então, por ter um alto volume financeiro, o gráfico tende a voltar nessas áreas para testar novamente. Então, vou marcar aqui esses dois alvos como uma projeção de longo prazo. Então, tem muita grana aqui, tem muita liquidez e tem uma pequena liquidez também aqui acima, tá? Então, o primeiro alvo é essa primeira retraçãozinha e o alvo longo seria os 3.070. Agora, em outro cenário, para comprar mais barato, caso o preço do Ethereum faça uma correção, o que seria interessante para o preço do Ethereum? Voltar a testar a região dos 2.390 e também dos 2.555. Por quê? Porque nós temos uma região de interesse comprador. Então, vou marcar aqui como um possível ponto de correção. Essas duas regiões aqui, ó, tanto essa mais abaixo, que já foi testada, quanto aqui seria um ponto de correção interessante para o preço do Ethereum. Então, um segundo cenário que eu não estou vendo por enquanto, tá? Por enquanto a força tá mais compradora, mas se por um acaso cair, aqui seria o ponto de correção mais interessante para se comprar. Não estou vendo isso por enquanto, estou vendo mais a possibilidade de continuidade de alta do que necessariamente fazer
uma correção. E agora eu vou analisar a TAL, a altcoin que valorizou mais de 166% nos últimos dias e que por coincidência eu havia analisado nas minhas lives anteriores, marcando justamente o melhor ponto de venda e o melhor ponto de compra. A TAL, ela bateu 282 dólares e após bater os 282 dólares, teve aí uma valorização de 166%. Olha que belezinha, olha que belezinha. Isso considerando esse último fundinho aqui. Aqui onde eu havia marcado, ó, foi uma valorização ainda mais expressiva. Foi bem interessante essa alta, mas e agora? O que vai acontecer com o preço da TAL? A TAL, ela está testando justamente uma resistência. Olha só, entrou um alto volume financeiro aqui no topo que sugere que pode fazer uma correção. Então, se o preço da TAL fizer uma correção, as faixas de 480 dólares até as faixas de 427 doletinhas são regiões de interesse comprador. Então, vou marcar aqui os 480 até os 427 como uma região de interesse comprador, tá? Seria uma correção basiquinha, bem básica, uma correçãozinha de 18%, até porque nós tivemos uma alta bem expressiva. Então, é natural que a correção seja branda, tá? Então, se houver essa correção no preço, os 480 até os 427 é uma região, por enquanto, de interesse comprador, tá? Então, se houver essa correção, posteriormente eu faço uma nova análise para validar o fluxo, para ver se no momento em que a TAL bater aqui nessa faixa de preço, se entra um alto volume. Agora, um cenário que eu ainda não estou vendo, mas pode acontecer, até porque estamos falando de mercado cripto, seria a TAL não fazer uma correção e continuar um movimento de alta, tá? Então, se por um acaso a TAL continuar esse movimento de alta de forma mais abrupta, sem fazer nenhum tipo de correção, os possíveis alvos da alta seria a faixa dos 590 a 620 dólares, porque nós temos um alto volume financeiro aqui no início em que ela foi listada na corretora. Então, ó, nós temos esse alto volume financeiro, é natural que o preço volte a buscar essas faixas, tá? Então, ó, chegou aqui basicamente nos 590. Então, esse cenário seria aqui, ó, buscar capturar a liquidez aqui dessa resistência. Deixa eu marcar aqui verdinho, capturar a liquidez dessa resistência para aí sim depois fazer uma correção. Então, eu marcaria essa possibilidade de continuidade aqui até os 620 e após acontecer esse movimento, que eu não estou vendo por enquanto, após acontecer esse movimento, aí sim eu faria uma nova análise. Dentro do que eu opero, dentro da análise PDG, por enquanto, a possibilidade maior tá de acontecer uma correção, até porque a gente está vendo que o mercado cripto tá querendo fazer uma correçãozinha básica em algumas moedas, mas precisamos aguardar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e se eu tenho te ajudado de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal e aproveite e entre na minha comunidade. Ela é gratuita e lá eu estou online todos os dias. Então, tchau, tchau e até a próxima!